Episódio 6, A Construção de um Sonho, parte 1. Vivências, histórias, pessoas. Dúlios Dance, nossa história é feita de pessoas. E hoje está aqui com a gente uma que faz parte dessa história de uma forma linda. E para começar, antes de agradecer a presença dela, eu vou jogar a bola para uma outra pessoa, que é a Maçã. Começou. Para começar já com a primeira pergunta para ela, pode ser? Claro que pode. Ai, deixa eu me dar um minutinho pra pensar, não dá, Brasil. Ai, que honra, né? Quem é que tá aqui com a gente hoje? Quem tá aqui com a gente é a Fabiane Dúlios, maravilhosa, né? Oi, gente. Incrível, né? A história, na verdade, começa pela Marion Dúlios, que é a mãe dela, passou para ela, que é a Fabiane Dúlios, e hoje a gestão está comigo. Então, ter ela aqui é uma honra e poder conversar um pouquinho com essa pessoa que tem tanta história e que faz tanto, né, faz parte desse universo Dúlios, mas eu vou parar de falar, porque senão eu já vou falar tudo, né? Ela vou jogar a bola pra ela. Vou jogar pra ela, porque ela dispensa apresentações, mas realmente é um orgulho gigante seguir carregando o sobrenome dela, né, o sobrenome dessa família que construiu a escola mais tradicional de dança que a gente tem aqui, então vou começar. Quem é a Fabiane Dúlios? Bem-vinda, Fabi. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, né? Ah, que difícil. É tantas coisas, né? Não, essa pergunta que tu me pegou, eu tenho que parar pra pensar. Quem é a Fabiane Dúlios? Começamos Eu bem. começo dizendo, é uma sonhadora, incrível, guerreira, maravilhosa, que conseguiu fazer um milagre, né? Fez um milagre, tudo aqui. Tudo que tu construiu é tudo pensado, né? Cada cantinho dessa escola tu pensou com muito carinho. Com certeza. Eu complemento dizendo que ela é a rainha das tabelas, que eu já Isso. fiquei sabendo. Super organizada. Maravilhosa. A Fabiane Dúlios é uma pessoa muito detalhista e que gosta demais de pessoas, né? Quer ver tudo sempre muito bem, quer fazer as pessoas estarem felizes, né? Então, às vezes, inclusive, eu sofro muito porque eu não chego nesse resultado. Mas eu, com o decorrer do caminho, eu descobri que isso é uma coisa impossível. Então, ao menos eu tento no máximo, porque realmente é um dos meus objetivos, é trazer felicidade, né? Porque se está todo mundo feliz, eu também estou muito feliz. Eu acho que, na verdade, isso vai muito da questão que a gente sempre falou, né, Fábio? Que é trazer a alma para o que a gente faz, né? Então, lógico, é muito difícil fazer todas as pessoas felizes e agradar a todos, porém, colocar a alma e não deixar de colocar amor e de colocar alegria naquilo, né? Pode ser que o retorno não seja o esperado, né? Cada pessoa entrega o que tem. E ser verdadeiro, né? Exatamente. E realmente, eu sempre tentei, de alguma forma, e talvez isso tenha a ver com quem eu sou, resolver todos os problemas que podiam aparecer. Então, assim, eu sempre achei que é possível conciliar. Quando um quer verde, o outro quer... um quer azul e o outro quer amarelo, dá um jeito de chegar no verde. Para todo mundo ficar feliz. Eu acertei azul e amarelo e verde. Não sou boa nisso. Eu não posso te ajudar. Mas eu gosto de fazer tudo certo, esse que é o problema. Deixa Entre aspas, né? Eu tinha feito aqui algumas perguntas para ti, eu vou mudar a ordem. Tá bom. Justamente porque vocês estão falando as duas nesse bate-bola aqui, e é nítida a sintonia de vocês desde a hora que tu chegou. E sempre que a Maçã fala em ti, é com muita admiração. Mas uma admiração tanto que quando chegou aqui eu já gostava de ti, já te conhecia, porque eu te olho com os olhos dela, né? E me parece que vocês têm muito disso que vocês estavam falando aqui, dessa coisa da organização, de querer que o outro se sinta bem, feliz. Como é que foi ver essa guriazinha crescendo aqui e essa transição para ela? Eu tô muito feliz, porque a gente até descobriu coisas que eu nem me lembrava. Então, eu fui vendo vídeos, sabe que o primeiro espetáculo... Que eu não sei. Primeiro não, mas um dos primeiros espetáculos que eu fiz, essa guriazinha... Não é que eu fiz, um dos primeiros espetáculos que ela participou, que ela era um toquinho de gente, eu recebi as flores dela. Ela estava já... Porque a gente sempre faz que os pequenos
depois que eles se apresentam, eles vão para os colinhos das mamães, né? Afinal de contas, se sentem mais seguros. E ali onde eles estão, eles podem, as crianças, né, as pequenininhas, elas podem ou, né, assistir o resto do espetáculo, né, no colinho da mãe, ou se elas estiverem muito cansadas, elas podem até dormir, né? Ou ficar dançando ali na frente, que é o que mais acontece. Elas ficam enlouquecidas com os grandes dançando. Então elas ficam dançando ali na frente. Ela era pequenininha, ela estava junto com a mamãe. E aí quando chegou na hora das flores, no final, né? Ela que pegou com a mãe dela as flores, que foi entregar para mim. Era um toquinho de gente, eu tenho isso gravado. Quando eu mostrei para ela deve ter chorado demais. Eu entreguei as flores pra Fábia e quando ela me mandou, eu já tinha assumido a escola. E aí ela mandou, olha o que eu encontrei. E eu falei assim, gente... E é uma coisa assim que não tem explicação, porque imagina, era o meu primeiro espetáculo, e subi, entreguei pra Fábia, e... É tudo tão bonito, tudo tem tanta história, sabe? Sim, que eu acho que é o que a gente contou um pouquinho no episódio da maçã que vocês já assistiram, dessa conexão, ela tá em diversas situações aqui, né? Foram muitas coincidências, entre aspas, né? Que a gente foi descobrindo o porquê chegou aqui. Mas a gente foi conversando. Eu quero contar, eu sou a chata, eu fico puxando o fio aqui. Conta isso, essa guriazinha foi lá, te entregou as flores, e como é que foi sendo construída essa relação de vocês até chegar a Dúlios ser passada para as mãos da maçã? Então, ela foi crescendo aqui, né? Primeiro como bailarina, aí ela foi participando das equipes, né, de competição. Teve uma época que as meninas, praticamente todas da turma dela, foram para uma outra escola, de uma professora, que é a da Carol, uma professora que cresceu aqui dentro, e fez coreografias lindas e trouxe muitos alunos, porque ela realmente é maravilhosa. Inclusive, ela foi tua professora, né? E aí quase todos maiores, né, foram para lá. E aí, porque a gente realmente fez uma divisão, porque a gente queria mesmo que os professores... Sempre quis que todo mundo crescesse, né? Então, a Fábio sempre quis. Sempre empurrou. Eu tenho no mínimo uns 10 professores que trabalhavam comigo e que têm agora suas próprias escolas pelo Brasil, né? Então, isso para mim é muito bom. Voltando à maçã. Aí ela, né, nessa hora, a mãe dela disse, não, ela vai ficar na Dúlios. E aí começou um momento que eu entendi, não, ela gosta mesmo muito daqui, né? A família, ela. E aí ela foi crescendo. Aí por isso ela começou a ser monitora. E aí de monitora, né, as crianças amavam tanto ela e ela começou a gostar. Ela queria dar aula e aí ela virou professora. E de professora ela começou a administrar junto comigo, porque eu precisava de alguém para ela, né? Ela conversa muito bem, ela tem a mesma paixão que eu com as crianças. E aí ela queria também, ela começou a me ajudar na parte ali de administração, de receber os pais, de conversar com eles. A fazer esse início e também essa ligação contigo com as outras pessoas. Então a Fábio começou a me ensinar a fazer o que ela fazia. E aos pouquinhos, ela ia me dando confiança, e ia indo, né? Ai, daí isso aqui agora sim, isso aqui não. Aí eu sugava, me lembro que eu chegava antes dela e saía depois dela, eu sugava absolutamente tudo o que ela podia me ensinar. Mas não com uma pretensão de o que vai acontecer, né? E aí uma frase marcante que a gente sempre fala, né, Fábio? Que quando surgiu essa história de ela querer, né, passar a escola para alguém, ela disse assim, eu pensei em ti porque tu sempre me dizia que teu sonho era ter Dúlios pelo mundo, né? Então, deixa eu então contar. Vai lá. Deixar a maçã falar o tempo todo, né? Isso, apesar de eu gostar de falar também, mas ela consegue me passar, é uma coisa incrível. Então, assim, uma vez eu chamei ela no escritório, assim, como eu, né, conversava com todos os professores, né, e todo mundo, né, é uma família. E aí eu chamei ela e perguntei, qual é teu sonho, qual é o teu maior sonho? Eu pensei, né, como todo mundo fala, casar, ter uma casa, viajar pelo mundo. Aí ela me diz o seguinte, é ter Dúlios por toda
Pelo mundo Dúlios pelo mundo inteiro. E eu fiquei assim, nossa, não é o sonho dela, é o sonho da escola. Tá, é o sonho dela, mas é o sonho da escola. E eu fiquei muito, não é chocada a palavra, surpresa, né, com essa resposta dela. E, né, então assim, a gente foi continuando, até que chegou um dia, como eu sempre disse, eu não quero ter a escola para sempre. Eu quero, né, fazer outras coisas também, como a minha mãe fez. Então, teve uma hora que eu pensei, não, agora acabou, eu quero um novo ciclo. Aí eu perguntei para ela, né? Eu conversando com ela, eu disse, eu não eu tô precisando mudar, né? Até porque teve várias coisas no caminho que me deixou mais, eu não estava mais sendo quem eu era. Essa é a verdade, né? No final eu já estava tendo que passar adiante. Apesar de que, como a maçã diz, eu sou guerreira. E aí, o que que aconteceu? Eu disse para ela, eu quero sair da escola, estou pensando em vender a escola. Tu quer comprar? Bem assim. Bem Daí assim, ela disse, sem pensar, ela disse, eu quero. E aí eu fiquei assim, tá, então vamos ver. É alguém que tá, né, crescendo na escola, que tem paixão por isso, quer fazer crescer ainda mais. Então, isso nem era tão fácil, né? Mas nesse momento, aí a gente começou a conversar e eu fiquei muito feliz e muito grata de ela, né, gostar tanto desse local e tá aí como tá, cada vez mais alegre. Chegando nos né? meus alunos de novo, gente. É isso aí. Porque teve, né, uma fase pandemia, tudo isso que não é fácil, porque o nosso negócio é tete a tete, né? A gente gosta de ver as pessoas, de abraçar as pessoas. É aula de dança, né? Fazer isso através de um monitor e num local que, né, cada um na sua casa, a gente tem um espaço tão maravilhoso e não poder trazer elas para cá, isso aí foi um ano bem difícil. E a partir dali a gente foi vendo, né? Porque eu já estava, né, cansando, não era mais aquilo que eu era. Eu, quando tinha 1000 alunos, eu sabia o nome de cada criança, todas. Eu sabia o nome das mães, eu sabia em que escola, em que turma cada um estava, para poder organizar tudo. É ou não é verdade? E aí, assim, só que aí com o tempo, ela que foi recebendo os alunos, e aí eu já não estava mais do jeito que era. Então, eu não conhecia mais todo mundo, e isso foi me deixando pensando assim, tá na hora agora, né? Tá na hora de ir adiante. Do ciclo se encerrar. E a maçã conhecia mais que eu já todos os alunos, então pensei, perfeito isso. Então, foi o que aconteceu. A gente realmente encerrou um ciclo. Tem crianças passando ali. Ela já fica Eu já tô aqui, né, pensando. Sabe, Eu disse que eu não falava muito, mas eu tô interrompendo vocês o tempo todo. Mas essa é a ideia. Desculpa aí, essa gente. Essa é a ideia. Tu tá aqui pra falar, a gente para escutar. Te ouvindo falar, tu é uma pessoa muito generosa, né? Isso é muito claro, assim, né? Essa coisa de ensinar, de querer que quem tá perto cresça, de dar amor, de estar ali, de ser presente. E eu quero daí trazer essa história, como foi pra ti, porque tu tava morando na Áustria, né? E eu quero saber por que tu foi pra lá. Tá. Como foi, e se foi de fato assim, receber o convite da tua mãe pra vir e assumir a escola que até então a tua mãe que tocava. Como é que foi essa transição, essa decisão de vir? Porque tu e a tua mãe são muito diferentes, né? Completamente. Eu percebi que vocês são muito diferentes. Então, como é que foi, como a filha, a mulher, a profissional, dizer agora estou indo lá fazer isso? A gente era diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem mais ou menos o mesmo ciclo. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com ela. Ela já vinha cansando, ela queria viajar, ela queria fazer outras coisas. Porque o que acontece? A escola era praticamente a minha vida. Eu só tive um filho, mas para mim, eu sempre conto que eu tinha 1000 filhas, né? Porque eu tinha mais tempo, às vezes, passava mais tempo na escola. Às vezes, pai. Eu me sentia até um pouquinho triste de não passar o tempo tanto com meu filho, né?
E como ele é menino, ele chegou a dançar, que fazia um hip hop, e ele fazia um b-boy assim muito legal. Coisa Mas mais não é o espaço dele, Que idade né? ele tá agora? Ele já tá grande, ele tá com 22. Sim, coisa a mais. Mas tu E aí eu teve me ele perdi. lá, Ah, a pergunta é como é que foi, tá. por que tu foi pra lá, Tá. pra Áustria, e depois como é que foi a decisão de voltar e assumir a Dulles? Então, falando, né, que eu sou parecida com a minha mãe nisso, eu também não queria ficar, né, para sempre é, né? Mas é que é um trabalho que, né, eu me envolvia completamente. E a maçã vai ver isso também. Já tô. Com o tempo ela vai sentir que realmente... É que é tudo que a gente bota a se bem alma, que né? tu vive mais, assim, né? Eu acho que eu era muito mais ligada, assim, apesar de viajar bastante. Mas, então, voltando a viajar, né? Por que eu sou parecida com a minha mãe? Ela queria passar adiante e aí ela me perguntou aos 18 anos. Eu tinha 18. Tu tinha ido pra estudar? Não, eu não tinha ido ainda. Ok, Eu tava tava aqui. Aí eu era professora, né? E eu já montava meus esquemas. Depois que eu tive a escola, que foram muito maiores. Mas eu já vinha com as minhas alunas montando sempre um mini espetáculo, né? Dentro da escola que não era minha ainda. Aí ela me perguntou, eu tinha 18 anos. Aí ela disse, eu não quero mais a escola, mais ou menos assim. Tô cansada. Tu quer? Disse pra ela, mãe, eu tenho 18 anos, eu sou professora, mas eu estou fazendo 2 faculdades, né? Eu não tenho nem namorado. Como é que eu vou assumir uma escola inteira? Eu quero, mas não agora. Eu primeiro preciso me organizar. Aí passou um tempo, eu continuei sendo professora. Ela entregou, entre aspas, a escola também para uma professora e eu fiquei dando aula. E quais eram as faculdades que tu fazia, né? Eu fazia educação física e publicidade. Na verdade, eu queria publicidade, mas a minha mãe que me incentivou a fazer educação física. O que aconteceu? Eu acabei levando a educação física realmente até o final, parte que eu mais gostava, eu adorei, porque eu gostava de todos os esportes, mas pedagogia e psicologia foram as matérias assim que eu me apaixonei mesmo. Então, eu me formei então, em educação física, que faz parte, tu tem que ter isso para ter uma escola de dança. E aí eu fui para a Europa para fazer cursos, né, me aperfeiçoar. E cheguei lá e meus pais quiseram ir comigo, né, eles sempre cuidaram muito de mim. Aí eu cheguei lá e numa esquina, a gente estava passeando, eu estava passeando com eles, numa esquina de Viena. A gente estava procurando um local e aí me aparece uma pessoa super especial perguntando, né, o que a gente, né, se que podia ajudar, porque ele falava português. E aí, a partir dali, né. Para tudo, não, só porque tu tá me dizendo que tu encontrou o amor numa esquina de Viena, por acaso, é isso? Totalmente Nós por acaso. nós vamos agora ouvir essa história. Antes de voltar a Dulles, eu vou ouvir essa história de amor. Então, eu tava em Viena. Aí começou a dar um monte de coincidências que nem deu com a maçã, né? Ou talvez um pouquinho mais até. Eu tava naquela esquina, né? E a gente conversando. E aí, no dia seguinte, a gente se encontrou de novo, porque ele tava por lá, porque ele tinha um negócio para fazer por lá. E aí, por acaso, a gente estava no mesmo horário e ele passou de novo. Então, assim, coincidências. E aí deram um oi. E aí ele nos levou para conhecer Viena mesmo, né? Que ele era nativo. Ele austríaco. E aí o que aconteceu? Tinha várias coincidências. Ele vinha para o Brasil, ele tinha passagem comprada para um dia depois da gente. Então, quando a gente chegou no Brasil, ele veio me visitar em Porto Alegre. E aí começou Mas tudo, lá né? não rolou nada. Não, sim. Não, sim, adorei, não, sim. Aí eu continuar a viagem pela Europa com meus pais. E aí ele nos apresentou ele nos apresentou vários lugares. E a gente conheceu os pais dele. E aí ele disse, não, Europa é tudo igual, vamos para a África. Aí ele me convidou para ir para o Cairo. E aí eu conheci um outro lugar. E foi incrível, né? Tudo tem sido incrível. Só que
assim, como ele, né, era empresário lá, e ele construía várias casas e tudo, desde jovem, né? O que aconteceu? Ele, quando veio, eu estava lá, e aí a minha mãe disse, não, agora aquela pessoa, né, aquela professora que estava assumindo a escola, no caso vou falar até o nome, né, porque senão foi a professora Denise, ela disse que não queria mais. Aí a minha mãe fez a pergunta de novo, E aí? quer assumir a escola? E aí eu estava com 21 anos, acho que eu já estou preparada. Não, era 21, era um pouquinho mais, acho que eu estava com 23. Mas lá, tu Lá tava na morando. Europa, eu estava morando na Europa, na Áustria, com ele. Aí eu tinha, gente, disso é um alarme que eu coloco para lembrar de tomar água. Bebam água também, Isso aí. é muito importante. Ela me convidou, e aí eu disse, não, tudo bem, eu vou. E Já aí, tava quanto tempo lá? uns 3 anos. Ah, tá, tu já tava e É. já com o namorado, desse tempo Sim, todo. já tava, claro. Né? Filho Gente, desde que contou que essa história. sucesso. Deixa eu só fazer um parênteses, sabe? Como é que tu percebeu que tava apaixonada por ele? Então, Naquela esquina de Viena. Gente, porque né? gente, como é que chega um cara assim, charmoso, elegante, Robusto. inteligente, né? Ele tava de terno e gravata, o Te que não apaixonou. acontece aqui, né? Falando português, nos apresentando toda a cidade, com lugares incríveis. Nos levou até para um musical, fui ver o Fantasma da Ópera. Imagina. Em alemão, é claro que eu não entendia nada, absolutamente Tu, nada. ele e teus pais. Meus Gente, já foi pais. viajando com os É amor à moda antiga, namoro à moda antiga com os Pior pais. é que ele juntos. conquistou primeiro nos meus pais. Ah, que sucesso. Aí até, Que sucesso. né, e aí ele foi me conquistando com o humor dele. Porque eu gosto muito de pessoas que são divertidas também, né? Eu acho que todo mundo gosta de dar umas risadas, né? Ficar feliz. Então, né, a gente viajou e aí eu tava lá morando com ele. E aí a minha mãe, então, perguntou, e agora? Tu quer ficar com a escola? Eu disse, não, agora eu tô preparada, agora já aprendi um monte de coisa. E ele queria também fazer queria ampliar os conhecimentos dele, mandar também para outras pessoas. Então, o que aconteceu? Eu vim primeiro, e aí depois ele veio, e a escola, né, já estava bem antiga. Então, o Gregor veio e com todas as qualidades, né, e conhecimentos dele e criatividade, ele arrumou, ele montou aquele local onde todo mundo era tão bem-vindo, numa escola maravilhosa. Ele montou, né, não sei se tu te lembra, era diferente, mas igual. Ele transformou em locais assim muito mais aconchegantes e bem feitos, já que ele tem tanto a parte de construção. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sempre me questionava, lado bom, mas me questionava. Piso flexível, piso aquecido, gerador, estacionamento, elevador. Isso não é o habitual, né, numa escola. E aí eu fiquei sabendo, então, que teu marido construiu a escola e para mim fez mais sentido, porque ele veio com esse olhar do conforto que é muito europeu, né? Dessa coisa que realmente importa e tudo é muito pensado, porque tanto a Fabi sempre pensou muito na questão de toda essa... tudo que se faz para os alunos, para o bem-estar dos alunos, o que eu faço para deixar os professores bem, claro. Então, ele deixou, né, aquela escola num local assim muito mais agradável, apesar de ser antigo. Então, ele reformou o que dava. Então, por exemplo, tinha uma sala que era muito grande, que ele construiu com palquinho, e aí a gente teve que construir uma outra sala, porque foi crescendo muito, né? Tanto pelo meu trabalho, tanto que tinha gente que ligava e eu dava as informações e as pessoas diziam, mas eu não conheço isso, tu tem que divulgar mais esse método, né? Que na época começou a ser o tal do método Dúlios. E aí, então tinha tanto essa parte, quanto as pessoas chegarem e verem um ambiente maravilhoso. Só que, como eu disse, era antigo. Tinha muita coisa que não funcionava ainda.
Então, por exemplo, ele construiu essa sala gigantesca e a gente precisava de outra. Então, o caminho para chegar na outra teve que ir passando por dentro dessa. Então, eu vivia passando de um lado para o outro e era lindo, porque eu conseguia assistir às aulas. Então, eu conhecia tudo, né? Falava com os professores, porque eu conhecia o que estava acontecendo lá dentro e era maravilhoso. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ter muito aluno e a escola ficava numa rua sem saída.